Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Dom Juliace, surpreendido junto com seus missionários, neste momento precisa, como bispo, das orações de todos. Precisa, como pastor, de um apoio material, um apoio em orações. Orações, orações. O Padre Fonseca, que acabamos de escutar, enviou uma breve mensagem desde a Diocese de Pemba para o nosso programa a pedir orações e a solidariedade material para com o Bispo Dom António Juliace, ainda em estado de choque após o brutal ataque terrorista à missão católica em São Luís de Monfort, em Moçambique. A violência foi de tal ordem que até a Comissão Nacional de Justiça e Paz aqui em Portugal lançou um apelo em favor destes cristãos vítimas da barbárie do grupo jihadista Estado Islâmico. Este ataque vai voltar a ser um dos temas em destaque no nosso programa, mas vamos começar pela Ucrânia, um país em guerra há já 5 anos. Não será, por isso, novidade para ninguém dizer que, ao fim de tanto tempo, as pessoas estarão já cansadas. São demasiados dias de violência, de bombardeamentos, de mortes, de destruição. E falamos disto hoje porque o Núncio Apostólico da Ucrânia, o arcebispo Visvaldas Kulbokas, falou por estes dias com a Fundação AIS e descreveu a situação no país como estando, Catarina, a ser muito difícil. Sim, Paulo, mesmo muito difícil. E o Núncio Apostólico, que é o embaixador do Vaticano na Ucrânia, falou então com a Fundação AIS e destacou precisamente esse cenário que o Paulo agora falou, deste cenário de muito cansaço que existe atualmente na Ucrânia. Portanto, é um cansaço que é o resultado do impacto dos bombardeamentos constantes por parte da Rússia contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia e, como é óbvio, o consequente agravamento também das condições humanitárias, Paulo. Exatamente. Nesta reunião com a Fundação AIS, o Núncio explicou em pormenor de alguma forma como é que é viver num país que está em guerra. Sim, Paulo, ele disse que, por exemplo, os meses de inverno têm sido muito difíceis, isto porque inúmeras famílias ficam sem eletricidade, sem aquecimento. E embora haja várias organizações humanitárias que continuem a fornecer e a ajudar através da oferta de geradores, por exemplo, a dimensão das necessidades continua a ser enorme, não é? E é preciso continuar a dar apoio a essas famílias, sem dúvida, não é? Paulo, claro, sem dúvida. Em especial aquelas destas regiões que são mais fustigadas por estes bombardeamentos. O Núncio disse-nos, por exemplo, que em muitas regiões a vida cotidiana continua a ser marcada por muita insegurança, em que nas áreas próximas já da linha da frente, por exemplo, ele diz que a circulação das pessoas é arriscada devido aos drones e também devido à presença das minas, o que significa que muitas vezes, por exemplo, o acesso à água potável, o acesso a alimentos, a combustível, a cuidados médicos, por exemplo, é de facto muito, muito difícil por causa de todas estas dificuldades que encontram no caminho. E por isso a Igreja, e isto para a Igreja é sem dúvida uma preocupação constante, diária, não é? Claro, claro. Bom, mas apesar de todos estes desafios, apesar até das ameaças, dos riscos, porque estamos a falar, claro, num país em guerra, a Igreja continua presente. Sim, Paulo, e essa é talvez a grande notícia, talvez a única boa notícia desta guerra, é que de facto no meio desta destruição, no meio da violência, no meio de tantos mortos, tantos feridos, de facto há quem esteja sempre presente, apesar do risco que corre, portanto há quem continue de facto ao lado da comunidade, ao lado das populações. E os padres, as religiosas, os catequistas e até os próprios seminaristas, Paulo, eles próprios têm sido verdadeiros heróis, portanto têm sido de facto um exemplo do que é esta bondade no meio deste horror que é esta guerra. Exatamente. Não é? Muito bem, obrigado, Catarina. De facto, da Ucrânia tem-nos chegado constantes apelos à paz, ao fim da guerra, claro, que são também alertas para a situação trágica, humanitária trágica, que se verifica em algumas regiões, especialmente, como a Catarina referiu, na chamada linha da frente. Mas também temos recebido mensagens de agradecimento pelo muito que a Fundação AIS tem dado a este país em guerra, em pleno coração da Europa. Desde Kiev, que é a capital, a Odessa, passando pela pequena aldeia de Kiselivka, ecoa esta mensagem, este muito obrigado. Greetings from Kyiv to all benefactors of Church in Need organization. Thank you very much for your support and cooperation. Still in Ukraine, war is in action. Please
remain with us. Ukraine will prevail. Ich bin Stanislav Scherekodjuk, Bischof von Odessa. Wir haben heute Besuch von Kirche Nord und wir sind sehr dankbar für diesen Besuch, weil alle wollen sehen mit eigenen Augen, was machen wir, was für Not haben wir. Und ich bin sehr dankbar für diese Interesse und für diesen Besuch. Und besonders ich danke für alle Unterstützung für Kirche Nord. Sehr. Das ist sehr wichtig für uns. In dieser sehr schwierigen Kriegszeit, wir fühlen uns nicht alleine. Diese Solidarität und alles, was machen wir zusammen, das ist große für uns Unterstützung. Ich bitte weiterhin, helfen uns und besonders bitte ich um Gebet, weil das ist auch sehr wichtige geistliche Unterstützung für uns. Dankeschön und vergelt's Gott. Bardzo dziękuję organizacji Kirszynot za, że przyjechaliście do nas, do wioski Kiszylówki. Znajdujemy się obok naszego kościoła, niepokolenego poczęcia Matki Bożej, który w 22 roku po inwazji, kiedy przyszli Rosjanie, był zbombardowany. Dziękujemy za waszą pomoc i dalsze prosimy o waszą modlitwę. We're very grateful to our benefactors from Kirshynot for having you here in the Kiseluvka village, Mykolaiv region. This church was destroyed in 2022 after the Russian invasion in bomb shelling, and we sincerely ask for your prayers, and we're very grateful for all the help you provide us. Thank you. Vamos agora até ao Sudão do Sul, que é o mais jovem país do mundo, mas que enfrenta já os mesmos problemas das velhas nações. E um desses problemas, infelizmente, é mesmo o da guerra. De facto, desde a independência do país, em 2011, o Sudão do Sul tem estado quase sempre em guerra. E é neste contexto de guerra, de conflito, que eu quero agora apresentar o próximo protagonista do nosso programa, que é o bispo Stefan Niodo, da Diocese de Malakal. É que ele, quando foi nomeado, encontrou tudo destruído. Não havia um edifício inteiro, não havia nada. Nem sequer tinha, Catarina, uma simples cadeira. Sim, Paulo, de facto, quando o Papa Francisco nomeou bispo de Malakal, portanto isto já em 2019, Dom Stefano fez questão de ser ordenado na sua cidade natal. Mas ele não fazia ideia do que iria encontrar. Como o Paulo disse, não havia absolutamente nada, não havia sequer uma cadeira ou uma mesa, portanto não havia nada. Ele teve de começar tudo, de facto, do zero, não é? E começar do zero é mesmo começar do zero. Exatamente, Paulo, porque muitas capelas, muitas igrejas, outros edifícios tinham sido totalmente destruídos durante a Guerra Civil, ou seja, quando ele chegou não havia absolutamente nada, e depois em conversa com a Fundação AIS, então o bispo confessa mesmo quando se deparou com aquele cenário todo de destruição da sua terra, quando viu o estado em que se encontrava a sua própria diocese, ele não resistiu e chorou perante aquela destruição. Portanto, a sua própria casa, ele tinha estado a estudar em Roma durante estes anos e também a sua casa tinha desaparecido. Portanto, e na altura, quando ele tomou posse como bispo, apenas cerca de 1000 pessoas permaneciam naquela altura em Malakal, Paulo. De facto, é dramático. Bom, para ilustrar tudo isto, a violência da guerra civil no Sudão do Sul, vamos agora ao encontro de um catequista que acolheu na sua aldeia uma equipa de reportagem da Fundação AIS. Chama a sua atenção para esta história porque ela mostra, isto é em pouco mais de um minuto, o que foi a violência desta guerra. Este catequista está ao lado das ruínas de uma antiga igreja. Hoje, o que sobra das paredes está coberto de ervas, de mato, e por isso esta antiga igreja é por ali chamada carinhosamente de Catedral Verde. A igreja foi destruída, mas a fé destes cristãos continua de pé e é agora à sombra das ruínas da igreja que eles todos rezam. We always call it Green Cathedral. Yeah, that's where we go for prayers, our Sunday Mass. LRA came just right behind me, that mountain. That was where they killed 800 people. The LRA massacred 800 people. We started now with this pastoral program of trying to encourage the catechists to train some
the children, especially those who are victims of this 21 years war. If you get back to your place, if there are well-wishers who can really help us build maybe a better chapel, we can make bricks and raise the walls, but we might need some help also from you. A história desta Catedral Verde, desta igreja que foi destruída e que hoje está coberta de mato, ilustra bem o drama por que tem passado o Sudão do Sul. Bom, voltando à nossa conversa, importa dizer que Dom Stefan levou avante a ideia de concretizar mesmo em Malakal a tomada de posse como bispo, evento que atraiu, entretanto, nessa altura, centenas e centenas de pessoas e que representou, de certa forma, um ponto de viragem para a vida na diocese e também na própria cidade. Sem dúvida, Paulo, de facto foi isso mesmo, porque a notícia de que um bispo que estava a ser empossado então naquela diocese, voltou a atrair a atenção das multidões, como é óbvio. As pessoas simplesmente quiseram ir ver o que estava a passar e ver a ordenação do Dom Stefan, que acabou então por trazer milhares de pessoas de volta àquela região de Malakal, Paulo. Exatamente. Só que, entretanto, em 2023, a guerra rebentou ali ao lado, no país do lado, que é o Sudão, que fica logo do outro lado da fronteira. Exatamente, Paulo, e por isso, nessa altura, milhares de pessoas então procuraram atravessar então o rio que separa estes dois países, portanto o Sudão do Sudão do Sul, e procuraram um abrigo em Malakal, exatamente. E foi assim que nasceu em Malakal um campo de deslocados que, entretanto, tem recebido o apoio da Fundação AIS aqui em Portugal. Nós temos um pequeno vídeo que mostra o bispo Dom Stefan a visitar precisamente o campo de deslocados e de refugiados de Malakal. Exatamente, Paulo, e alerto que de facto este vídeo não tem muita qualidade, não é? Foi gravado numa altura em que havia muito vento e portanto não tem muita qualidade, mas é importante e percebe-se às vezes até mal. É um registro, não é? Exato, e às vezes até se percebe mal as palavras do próprio bispo, mas mostra como efetivamente tudo começou. E é impressionante ver que de facto ali naquela região não havia absolutamente nada, Paulo. Era quase um deserto e hoje é o lugar onde, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, vivem cerca de 10 mil pessoas, Paulo. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos então ver este pequeno vídeo que mostra a primeira vez que o bispo de Malakal foi àquilo que estava a começar a ser o grande campo de refugiados e de deslocados na sua diocese. What I meant is just we are going to give them an encouraging word so that also they continue to persevere, to start their new life in a new place, despite the challenges and the difficulties they are undergoing. It is not easy to just come and stay in an open air like this. You look at the trees, the bushes, you don't know what is there. But the church has to be also to come and give them the sign of encouragement. That's why we are here. And I know, being also the church, they trust the church more than anybody. So present here also is a joy for them. Foi Dom Stefan, o bispo de Malakal, junto dos primeiros deslocados, os primeiros refugiados do campo, que agora é também uma das suas principais preocupações, porque ele tem ali, na verdade, Catarina, muitas bocas para alimentar. Sim, Paulo, e essa é de facto a grande preocupação deste bispo, porque de facto estas pessoas, estes refugiados, dependem única e exclusivamente de ajuda que possam receber, não é? Dependem de ajuda para tudo, para coisas tão básicas como, por exemplo, a própria comida do dia-a-dia, para poderem sobreviver.
Claro, claro. E o pior de tudo isto, Paulo, é que a guerra continua no país vizinho, no Sudão, e por isso é um sinal de que o regresso não será tão rápido, não é? Exatamente. Entretanto, importa lembrar que a Fundação AES, aqui em Portugal, portanto, como já disse, aliás, decidiu apoiar a Diocese por causa deste campo de refugiados e de deslocados, e avança já com o número da semana. E é o número 500. Porquê? Porque são 500, precisamente, as famílias que são apoiadas pela Fundação AES. É isso mesmo, Paulo. Foi já em 2024, não é? Que a Fundação AES lançou então aqui em Portugal uma campanha de apoio exatamente para esta diocese, para apoiar as 500 famílias de refugiados, ou seja, cerca de 3.000 pessoas que viviam ali naquela altura, na sua maioria mulheres e crianças, que tinham então fugido da guerra do Sudão, de uma forma dramática, como é óbvio, após várias travessias perigosas entre um país e o outro. Paulo. Exatamente. Ou seja, este é mais um exemplo de como a ajuda da Fundação AES se revelou fundamental, neste caso, para a sobrevivência de centenas de pessoas. Sim, é fundamental mesmo, Paulo. De facto, podemos dizer que também aqui, no Sudão do Sul, a solidariedade dos portugueses salvou centenas de pessoas, centenas de vidas, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. E o Bispo de Malacal nunca esqueceu esta ajuda. Em entrevista à Fundação AES, Dom Stefan Ador sublinha muito concretamente este apoio aos refugiados, aos que fugiram da guerra no Sudão e que, segundo ele diz, são, só na sua diocese, já mais de 10.000 pessoas. And thanks goes to all the benefactors, the donors, and the people of goodwill who continue supporting Aid to the Church in Need. I know they are taking little from their pocket or from their resources. I'm bringing you this news that without this support that you give, lives of the people, thousands of people in the diocese of Malakal and different parts of South Sudan would have been at stake. So I'm very happy and also send to you this message that the good work that you have been doing, continue to do. God will bless your pocket. God will bless your businesses. God will bless your donation. God will bless your kindness. God will bless your generosity. Whatsoever you do is affecting the lives of thousands of people, is improving the lives of thousands of people at home. We are confident that whatever you give reaches the people. As I mentioned before, as the diocese, we managed to transport people fleeing the war, over 10,000 people. And these 10,000 people did not come without the support that you give to us. Last year or two years ago, we went and supported also through the Church in Need, humanitarian support given people a place called Wedakona. People also coming fleeing the war in Sudan, in the diocese of Malakal. Now they are settled, their life is improving, despite the fact that the challenges are there, but it is because of the donation, the gift that you have given to us. So we are very happy that, and we urge you to continue supporting us and supporting Aid to the Church in Need. There are thousands of people still suffering in Africa, in South Sudan, and in the diocese of Malakal. And we continue to urge you, please stand with us, walk with us in this journey of suffering. Don't leave us alone. We still depend on you. Thank you. Muito bem, e vamos então de novo falar de Moçambique aqui no nosso programa, a propósito ainda do violento ataque terrorista a 30 de abril a uma missão católica em Cabo Delgado. Um ataque que, pela sua brutalidade, causou ondas de choque e levou, inclusivamente, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, aqui em Portugal, a interpelar o governo, apelando a que Lisboa faça alguma coisa, isto no plano internacional, claro, em favor destas populações, destas comunidades cristãs. Para já, Catarina, vamos recordar para os nossos telespectadores aquilo que aconteceu.
Bom, o que aconteceu, Paulo, foi mais um ataque brutal, não é? É um ataque terrorista em Moçambique. Portanto, os terroristas, que pertencem então ao Estado Islâmico, atacaram a missão católica de São Luís de Montfort, isto na tarde, a meio da tarde do dia 30 de abril. Exatamente. E é uma aldeia que fica situada, esta missão fica situada na aldeia de Mesa, que pertence à Diocese de Pemba, portanto, na região de Cabo Delgado. A igreja, que ainda era do tempo colonial, Paulo, foi totalmente queimada. Portanto, ficou reduzida a escombros, digamos assim como também a própria escola primária que existia ali ao pé da missão e também o posto de saúde, que tudo isso que é obra da Igreja. Por sorte, como nós dissemos já aqui na semana passada aos nossos telespectadores, por sorte, os 3 padres, que são oriundos dos Camarões e que estão nesta missão, não estavam na aldeia. Caso contrário, não sabemos o que poderia ter acontecido. O que sabemos, Paulo, é até que os terroristas acabaram por raptar e levar consigo cerca de 20 civis, não é? 20 civis, exatamente. De que não há ainda, até este momento, qualquer informação. Muito bem, vamos agora, recuperando um pouco a fita do tempo, escutar o primeiro alerta que chegou oriundo da Diocese de Pemba, em que se avisava o mundo para o que estava a acontecer. O bispo Dom António Juliassi enviava então por WhatsApp uma brevíssima mensagem de texto para Lisboa, para a Fundação AIS, mensagem que o nosso colega, o Paulo Simões, vai agora ler. A violência voltou a atingir Mesa. Ontem, 30 de abril, por volta das 16 horas, a paróquia de São Luís de Montfort, um símbolo da região desde 1946, foi atacada e totalmente queimada por insurgentes. O cenário foi de terror. Casas e infraestruturas destruídas. Paróquia histórica reduzida a escombros. Civis capturados e usados como audiência para discursos de ódio. Os missionários estão a salvo, mas a comunidade permanece em choque após os atacantes abandonarem livremente a aldeia ao cair da noite. Pedimos atenção e solidariedade para com as vítimas de Mesa. Já vamos perto de 9 anos que queimam capelas e igrejas na Diocese de Pemba. Mas a fé deste povo de Deus nunca será queimada. Ela reconstrói-se diariamente. Nesta mensagem que acabámos agora de escutar, Dom António Juliassi, que é o bispo de Pemba, diz que a comunidade cristã ficou em choque com o grau de destruição causado pelos terroristas. Também o arcebispo de Nampula, e que é também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, ficou em choque quando soube do ataque. Poucas horas depois de Dom Juliassi ter enviado aquela mensagem, Dom Inácio Sauro enviava também uma mensagem para a Fundação AIS, para Lisboa, a relatar o que tinha acontecido à missão católica. Foi com uma profunda dor que recebi, ao cair da tarde de sexta-feira passada, dia 1 de maio em curso, a notícia do ataque, no dia 30 de abril, contra a missão católica de São Luís Maria de Montfort de Minheuene, da Diocese de Pemba, criada em 1946 pelos missionários monfortinos da Holanda, um autêntico patrimônio dos primeiros anos de evangelização de Cabo Delgado. Ao cair da tarde de quinta-feira, os atacantes queimaram a igreja paroquial de São Luís Maria de Montfort, a secretaria e a residência dos missionários. Vandalizaram a escola infantil, em Moçambique chamada Escolinha, deixando, em poucas palavras, toda a missão reduzida a escombros. Estamos a escutar Dom Inácio Sauro, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, horas depois do violento ataque terrorista à missão católica de São Luís de Montfort. Nesta mensagem, enviada para a Fundação AIS, Dom Inácio confessa também uma profunda inquietação. É que os terroristas não estão apenas a destruir edifícios da igreja, estão também a lançar violentas mensagens de ódio contra os cristãos, ignorando a boa convivência entre religiões que sempre aconteceu em Moçambique. E como se esta bárbara destruição de infraestruturas ao serviço religioso e social da comunidade não bastasse, os atacantes voltaram a difundir clara e fortemente mensagens de ódio contra os cristãos. Ora, isto contraria completamente a nossa cultura de convivência pacífica entre as pessoas de diferentes crenças religiosas em Moçambique. O nosso saber ser, o nosso saber fazer e o nosso saber viver em paz.
ao tomar posição face a mais este condenável acontecimento como moçambicano. Como cristão e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, quero manifestar o meu mais veemente repúdio à violência contra os cristãos e o meu mais vigoroso apelo ao respeito mútuo e ao amor entre aqueles que se reclamam filhos de Deus, e, no nosso caso em particular, entre crentes das religiões abraâmicas como o cristianismo e o islão. Pois o Deus de Abraão, o Deus de Muhammad e o Deus de Jesus Cristo não é um Deus do ódio e do crime, mas um Deus do amor. Cessem de semear a destruição e a morte. Cesse a incitação à cristianofobia e que nunca apareça a islamofobia, porque os muçulmanos não são nossos inimigos. Eles são nossos irmãos muito amados. E mais do que isso, confesso que o meu maior pecado é de crer firmemente que todos os homens, crentes ou não só podem, mas devem conviver em harmonia e em paz. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Acabamos de escutar Dom Inácio Sauro, o arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, a repudiar a violência terrorista contra os cristãos em Moçambique, após então o violento ataque à Missão Católica de São Luís de Monfort, 30 de abril. Como eu disse há pouco, este ataque, pela forma impiedosa com que a igreja foi queimada, com que a escola primária e o posto de saúde foram destruídos, este ataque provocou uma onda de choque um pouco por todo o lado. A notícia correu o mundo e aqui em Portugal a Comissão Nacional de Justiça e Paz fez mesmo um comunicado a pedir, Catarina, a intervenção do Governo de Lisboa. Sim, Paulo, de facto, e foi uma tomada forte, não é? Esta posição da Comissão de Justiça e Paz, porque depois de referir então que estas imagens deste ataque à Missão Católica são sem dúvida devastadoras, a Comissão, que pertence à Conferência Episcopal Portuguesa, mostra-se então preocupada com o que diz ser o recrudescimento da violência contra as comunidades cristãs e apela então ao Governo, em particular ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Paulo Rangel, para usar então todos os meios ao seu dispor, ao alcance de Portugal, no sentido de defender estas populações indefesas. Paulo. Exatamente. E esta nota, esta tomada de posição da Comissão Nacional de Justiça e Paz termina manifestando, Catarina, por acaso, proximidade mesmo para com a Fundação AIS. Sim, Paulo, é verdade e de facto é também importante nós sublinharmos isso, porque a nota termina de facto referindo que quando todas as atenções neste momento se concentram, como sabemos, no Golfo Pérsico ou até no massacrado Líbano, estes atos da mais verdadeira barbárie que nós estamos a assistir ficam de facto sem voz nos nossos noticiários, pelo que então a Comissão de Justiça e Paz se junta à Fundação AIS neste apelo em favor dos cristãos de Moçambique, Paulo. Excelente. Obrigado, Catarina. Nós vamos então continuar a falar deste ataque nos próximos programas, claro, mas para já, e concluindo este tema por hoje, vamos escutar agora o Padre Fonseca, da Diocese de Pemba, com quem arrancamos o programa de hoje. Este sacerdote pede diretamente a ajuda da Fundação AIS, porque, diz ele, o Bispo de Pemba, Dom António Juliás, precisa e muito de ajuda material, mas também das nossas orações. Saudações. Estou a fazer essa gravação desde Pemba. É um momento que fomos surpreendidos depois de algum tempo. Fomos agredidos. Fomos colocados a uma situação de desespero. O ataque que aconteceu na missão de Vinhewene. É uma situação que nós como igreja não toleramos. Nós como missionários que queremos desenvolver a vida, queremos evangelizar, queremos aproximar os povos, não toleramos. Estou aqui para denunciar este mal, porque continuar com esta guerra é retardar o desenvolvimento do país, é retardar a evangelização. Ao queimar uma igreja, não deve ser um sinal que deve ser levado assim.
simplesmente pelo ataque. A igreja é um símbolo muito grande e aquela igreja da Missão de Mesa tem um símbolo da evangelização aqui nessa diocese de Pemba. Por isso nós denunciamos e todos aqueles que nos apoiam para divulgar essa notícia faz chegar essa nossa denúncia. Mas neste momento não é só pela estrutura física. O povo que está naquela região precisa de apoio, precisa de uma mão amiga. Por isso, a todos que colaboram com a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, neste momento precisa abrir as mãos para ajudar a Diocese de Pemba. Dom Juliace, que tem trabalhado para o desenvolvimento dessa diocese junto com os missionários dessa Diocese de Pemba. Dom Juliace, surpreendido junto com seus missionários, neste momento precisa, como bispo, das orações de todos. Precisa, como pastor, de um apoio material, um apoio em orações. Orações, orações. Mas nós vamos continuar também desse lado, dizer não à guerra, não aos ataques, não às ameaças, não a todos os males, porque nós queremos a paz, nós queremos a paz, nós queremos a paz. E com este testemunho que nos chega de Moçambique, vamos agora até à Diocese de Macau, vamos até à China, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. A Diocese de Macau anunciou que o novo Centro Católico de Macau irá reabrir as portas no próximo dia 12 de junho. Depois de vários anos fechado, o antigo Centro Católico, que estava a funcionar num edifício já obsoleto, foi demolido e acabou por dar lugar a um novo edifício, a um novo Centro Católico, agora mais moderno, mais sofisticado e que acolhe da melhor forma todos aqueles que queiram também ali encontrar um pouco mais de espiritualidade nas suas vidas. O Centro Católico de Macau irá albergar vários espaços que passam por espaços de formação, por espaços de exposição e também de convívio, sendo que também está reservada uma área para hospedagem onde fiéis, não fiéis, peregrinos, enfim, todos aqueles que queiram estar em Macau, mas num ambiente mais espiritual, possam ali pernoitar e também ali viver tudo aquilo que o Centro Católico tenha para oferecer. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte nós vamos falar ainda do Líbano, a situação agrava-se por lá e é cada vez mais urgente a campanha que foi lançada aqui em Portugal pela Fundação AIS. Vamos ainda falar também da viagem do Papa à África. Hoje vamos nos concentrar em Angola e vamos também lembrar a campanha de recuperação das igrejas destruídas aqui em Portugal pela tempestade Christine. Tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países.
Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. E vamos agora falar do Líbano. Neste país, os ataques aos cristãos quase que já se normalizaram. Sinal disso, foram destruídos, há cerca de uma semana apenas, um convento e uma escola cristã que pertenciam às irmãs Catarina de Nossa Senhora da Anunciação.
Sim, Paulo, e essas são duas situações mais recentes de que temos conhecimento. De facto, o exército de Israel destruiu então um convento e uma escola cristã em Yarun. É uma escola que era então dirigida pelas irmãs de Nossa Senhora da Anunciação, como o Paulo acabou de referir. Exatamente. Yarun, que é uma das localidades que as autoridades de Israel tinham, entretanto, mandado evacuar. Exatamente, é isso mesmo, Paulo. E o que se sabe é que o exército de Israel, usando explosivos e também uma retroescavadora, acabou então por demolir quer o convento, quer a escola, que era um símbolo também muito importante da presença cristã naquela região. Basta dizer, Paulo, que esta escola já existe desde 1972, já existia desde 1972, certo, e que era frequentada por cerca de 500 alunos. Paulo. Bom, já sabemos que quer a escola, quer o convento foram demolidos, mas como é que está a vida, entretanto, na aldeia? Bom, Paulo, as informações que nós dispomos de momento e dizem que Yarun é hoje uma aldeia fantasma. Pois, imagino. E que a destruição causada pelas autoridades de Israel não se limitou, claro, à escola católica, nem ao convento, porque há relatos também de casas e de infraestruturas públicas que também foram completamente destruídas. Não é? Obrigado, Catarina. A situação de grande violência no Líbano, de facto, arrasta-se já há semanas e levou milhares de pessoas, de famílias inteiras, para uma situação de desespero. Como temos dito aqui ao longo dos últimos programas, a Fundação AES lançou uma campanha de emergência em Portugal para apoiar as famílias cristãs, campanha de que vamos falar em detalhe daqui a pouco, porque para já nós temos para ver uma reportagem que nos chegou do Vaticano, em que tudo isto que nós tivemos a falar nos aparece de forma detalhada. In Lebanon, last Friday, a convent and former school belonging to the Salvatorian Sisters were destroyed by the Israeli army. This is not an isolated case. In 2024, Malkite churches in Yarun and Dirhaya, which are listed as Lebanese cultural heritage sites, were destroyed. Caught in the crossfire between Hezbollah and the Israeli army, some Christian villages have also been razed and emptied of their inhabitants, including Kauza and Alma el-Jarb. Many Lebanese say that this is an attempt to make sure that civilians can never return. The Council of Melkite Greek Catholic Bishops in Lebanon recently warned that churches, schools and homes are not just stones. To attack these places is to strike at human dignity itself. The Council is calling on the Lebanese government, the United Nations and the international community to protect civilians, their property and their religious institutions so that these villages are not silently condemned to oblivion. Depois desta peça de reportagem sobre o Líbano, vamos então falar da campanha lançada aqui em Portugal. É por causa de tudo isto que falámos que esta é, Catarina, uma campanha mesmo muito urgente. Sim, Paulo, sem dúvida, e por isso chamámos esta campanha SOS Líbano. De facto, a Igreja do Líbano pede-nos neste momento ajuda, Paulo, para coisas básicas, essenciais mesmo, como, por exemplo, a compra de comida, a compra de medicamentos e até de roupa, que depois serão distribuídas para as famílias que ainda estão neste momento a viver nas ruas ou que estão a viver em casas particulares ou até nas paróquias, Paulo. Exatamente. Portanto, a ideia, essencialmente, é apoiarmos a Igreja do Líbano para que cada uma destas famílias que está deslocada possa receber pelo menos um cabaz de ajuda de emergência. Exatamente, é isso mesmo, Paulo. Portanto, e um cabaz de bens essenciais para um mês e para uma família, Paulo, custa 80 euros. Mas, e quero sublinhar aqui uma vez mais aos nossos telespectadores, por mais pequena que seja o nosso apoio, a nossa ajuda para cada uma destas pessoas, para cada uma destas famílias, é sempre essencial e é fundamental. Portanto, o que eu deixo, o apelo que eu faço é que ajudem no que puderem, cada um que ajude no que puder, que continuem a rezar também para que esta guerra termine, como é óbvio, e deixo desde já também aqui o meu muito obrigado por esta onda de generosidade, deste gesto de carinho que os portugueses têm uma vez mais por este povo, por estes cristãos do Líbano, Paulo. Muito bem. Já o dissemos aqui todas as semanas, temos sempre que repetir como é que os nossos telespectadores podem colaborar nesta campanha tão concreta. Bom, Paulo, aquilo que eu peço a quem nos está a ver é que nos ligue para o nosso telefone, para o 217544000, que vá à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, estão todas as informações que dispomos atualmente sobre esta campanha do Líbano. E depois, como também tenho dito aqui nas últimas semanas, Paulo, o mais fácil, o mais rápido é através do nosso MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574, eu repito, 918-125574.
74. Muito bem, obrigado, Catarina. Fica aqui então este desafio. A Igreja do Líbano enfrenta uma crise humanitária gigantesca e pede ajuda, pede a nossa solidariedade. Benoît de Blampré, o diretor do secretariado francês da Fundação AIS, esteve no Líbano e de lá enviou-nos um muito obrigado também de uma irmã, que é a irmã Raimonda, das Irmãs de São José de Lyon, que aproveitou a sua presença para agradecer a ajuda da Fundação AIS, que permitiu, isto no Natal, a distribuição de presentes a cerca de 14 mil crianças. Foram 14 mil crianças que tiveram um Natal mais feliz, graças à generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS. Muitos deles estão aqui em Portugal, mas também em todo o mundo. Bonjour chers bienfaiteurs de l'AED. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec sœur Raimonda de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Et alors c'est un projet que vous avez soutenu, un projet de visite de famille et de distribution de cadeaux à Noël, c'est ça ma sœur? Oui. Je vous remercie beaucoup, chers bienfaiteurs, car grâce à vous, grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer plus que 14 000 cadeaux dans tout le pays. Même on a pu arriver au sud du Liban, là où il y a la guerre aujourd'hui, on a pu arriver au nord. Donc tout le pays, tous les enfants, plus que 14 000 enfants, plus que 14 000 sourires, vous dit un grand merci. Donc, on a visité beaucoup de familles, beaucoup de paroisses, plus que 127 lieux étaient à profiter de ce projet. Voilà, chers bienfaiteurs de l'AED, une illustration très concrète de ce que votre aide permet concrètement. L'Église ici fait la différence et au service de tous. Donc, en grande union de prière, ma sœur, avec votre communauté et avec tous les bienfaiteurs de l'AED. Oui, une union de prière et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. E do Líbano vamos agora falar da viagem do Papa à África. Nós temos vindo a fazer como que um balanço da visita do Santo Padre, da viagem que fez à Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Já falámos da Argélia e dos Camarões e hoje proponho que o façamos em relação a Angola. Como é habitual, nós vamos ter também a colaboração do Padre Tony Neves, que conhece muito bem este continente, já o vamos ouvir. Bom, Catarina, mas em linhas gerais, que balanço é que nós podemos fazer então desta visita do Papa a Angola? Bom, Paulo, podemos dizer que foi um grande sucesso, isto porque a viagem teve um enorme impacto em Angola, não só ao nível dos meios de comunicação social, mas também na própria sociedade. Percebeu-se isso, que houve um grande envolvimento de centenas e centenas de pessoas na preparação desta visita, o que também diz muito sobre esta importância e o carinho com que os angolanos também receberam e encararam esta viagem do Papa. Para além disso, Paulo, nos encontros que o Papa esteve presente, podemos dizer que o Papa levou de facto a Angola uma mensagem sobre a importância da paz e da justiça social e da reconciliação, e também focou muito, como eu disse, da questão da justiça social. E isto é muito importante para um país como Angola. Como sabemos, Paulo, é um país muito rico, mas que infelizmente tem uma população profundamente pobre, não é? Exatamente. Obrigado uma vez mais. Vamos então ao encontro do Padre Tony Neves para uma primeira parte do balanço da visita do Santo Padre a Angola. Foi fantástica esta visita do Papa a Angola. Toda a comunicação social e a sociedade civil em geral tem-se manifestado, sobretudo nas redes sociais, mas nos médias em geral, que foi uma visita muito bem sucedida, programada desde algum tempo. E em Angola praticamente o país por onde o Papa ia passar mexeu e mexeu seriamente com a preparação de todas as estruturas, mas também a preparação de todos os encontros e celebrações. Isso notou-se muito, por exemplo, nos grupos corais que cantaram, mas também nos grupos que animaram as diferentes recepções, nos momentos em que o Papa esteve. Bom, antes de mais gostava de começar pelo princípio. Os discursos, quer do Presidente da República, quer do Papa, logo à chegada, acho que foram eles que marcaram o ritmo da visita. O Papa Leão acabou por ser muito claro ao afirmar que era uma visita para confirmar os católicos angolanos na fé, mas também confirmar este percurso que Angola tem feito em direção à reconciliação, em direção a uma paz que seja duradoura, mas sobretudo em relação a uma justiça social que teima muito em não se concretizar. O Papa não teve medo de pôr dedos nas feridas e dizer o que era preciso dizer para que se garantisse que os valores gravados nas páginas dos Evangelhos e na doutrina social da Igreja também pudessem ser vividos e implementados por terra angolana.
Foi o Padre António Neves e o balanço da visita do Papa a Angola, tema que vamos retomar, claro, na próxima semana. Estamos já na reta final do programa de hoje e temos de voltar a falar ainda da campanha lançada pela Fundação AIS aqui em Portugal para a recuperação das igrejas atingidas em janeiro pela passagem da tempestade Christine. Na semana passada nós anunciámos que esta campanha tem sido um sucesso, mas temos de continuar porque há ainda muito a fazer, ainda há muitas igrejas por consertar. É isso mesmo, Paulo. Como os nossos telespectadores bem lembrarão, portanto, nós começámos esta campanha logo no início de fevereiro e, passados estes 3 meses, como dissemos aqui a semana passada, conseguimos angariar mais de 500 mil euros em donativos. O que é um valor notável. Sim, é extraordinário e só é possível graças, de facto, a esta generosidade imensa dos nossos telespectadores, dos nossos amigos, dos nossos benfeitores aqui em Portugal. E por isso, deixo uma vez mais aqui o meu profundo agradecimento por esta tão grande generosidade, por esta ajuda tão forte e tão impressionante, mas como temos dito aqui, o valor, apesar de ser muito grande, ainda não é suficiente e por isso é que nós insistimos, não é? Os estragos foram muitos, sim. Portanto, acabámos esta primeira fase, digamos assim, em que houve uma grande preocupação por parte da Diocese no sentido de evitar que a deterioração dos edifícios continuasse, portanto, das igrejas, das capelas, dos vários edifícios, e agora temos que passar como que para uma segunda fase, que é de facto para esta consolidação das estruturas, Paulo. Ou seja, a campanha tem mesmo que continuar. É isso mesmo, Paulo, tem mesmo que continuar, ainda durante algum tempo, no fundo até conseguirmos ajudar o mais possível, de facto, à reconstrução de todos estes espaços da Igreja, Paulo. Exatamente, obrigado. A diocese mais atingida pela intempérie foi claramente a de Leiria Fátima e o bispo Dom José Ornelas enviou-nos uma mensagem a agradecer a solidariedade dos amigos e benfeitores da ajuda à Igreja que sofre por mais esta iniciativa solidária para com a Igreja. Mas hoje, falando particularmente para aqueles que colaboram com a ajuda à Igreja que sofre, que tenho uma palavra de muito sincero agradecimento pelos esforços que estão a ser feitos para vir ao nosso encontro. Passada a primeira emergência das casas, dos meios necessários à subsistência, um outro esforço torna-se agora necessário, que é o esforço de revitalizar as estruturas da sociedade e também a da Igreja. Muitas das nossas igrejas foram atingidas, centros paroquiais e estruturas que servem também para a solidariedade social. É por isso que quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos voltar o olhar para completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para compor e evitar a continuação da deterioração das estruturas, mas agora para consolidá-las na sua estrutura. Bem-ajam a todos e que o Senhor abençoe e muito obrigado pela vossa solidariedade. Foi Dom José Ornelas a agradecer a ajuda para a campanha da reparação das igrejas e dos espaços paroquiais afetados no início do ano pela passagem aqui por Portugal da tempestade Christine. Como nós dissemos há pouco, esta campanha tem de continuar e por isso é preciso sempre lembrar, uma vez mais, Catarina, como é que os nossos telespectadores podem ajudar. Bom, Paulo, é muito fácil, basta ir então à nossa página de internet, estão lá todos os dados sobre esta campanha. Podem também ligar-nos para o nosso telefone, para o 217544000 e dizer que querem ajudar neste projeto em concreto, nesta campanha em concreto, mas, e volto a repetir, e isto é válido para todas as nossas campanhas, incluindo para a que nós falámos aqui hoje da campanha SOS Líbano, não é? Exato. Que a forma mais fácil, mais rápida é sempre através do MBWay e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Muito bem, obrigado, Catarina. E já que estamos a falar em ajuda, é bom lembrar que por estes dias também todos nós podemos ajudar a Fundação AIS, os cristãos perseguidos, com a nossa declaração do IRS. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da Igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS,
E isso basta. No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS podemos ajudar os cristãos a suportar a cruz da perseguição religiosa, chegamos ao fim do programa de hoje. Uma nota apenas para lembrar que em todo este mês de maio a Fundação AIS propõe que seja um tempo de oração ininterrupto do Terço pela Paz. Todos são convidados a rezar o terço com a Fundação AIS. Os que ainda não se inscreveram, peço que o façam no site da Fundação AIS na internet. Vamos pôr Portugal a rezar o terço pela paz. E agora sim, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aido, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.